Agora a luta de uma das maiores comediantes do Brasil contra uma doença grave e o tratamento experimental que acaba de gerar os primeiros resultados. Você vai saber agora se Cláudia Rodrigues está melhor de saúde. Horas antes do grande dia, como ela está? Na véspera de voltar ao hospital, de se submeter a exames reveladores. O que Cláudia tem a nos dizer? Tô bem. Acho que teu sorriso mostra isso. Tá ótimo, meu sorriso tá bonitinho, porque eu não tô comendo mais chocolate, não tô mais café, então o meu dente tá branquinho. Desde agosto do ano passado, o Domingo Espetacular tem acompanhado a luta de Cláudia Rodrigues contra uma doença sem cura, a esclerose múltipla, uma doença degenerativa que ataca o sistema nervoso. 4 meses depois daquela entrevista, Cláudia Rodrigues teve que passar por sessões de quimioterapia. Torce por mim, tá? A chamada químio é usada para eliminar anticorpos que passam a se comportar de forma desordenada, atacando o próprio sistema nervoso da paciente. A seguir, Cláudia se submeteu a um procedimento inovador para o tratamento da esclerose, o transplante de células-tronco. Essas células têm o potencial de recuperar o sistema imunológico que estava doente, podendo estancar o avanço da doença e até promover uma diminuição das sequelas. E quando tudo caminhava melhor do que o previsto, o assalto. Ela, a empresária e a filha foram vítimas de bandidos num sinal de trânsito em Curitiba. A atriz foi puxada para fora do carro e quebrou um dos ossos da perna direita, a mesma perna que já havia fraturado antes. Cláudia foi obrigada a parar o tratamento na reta final para o momento mais esperado desde o transplante. A bateria de exames que iria revelar. Cláudia respondeu bem ao tratamento. Está ou não vencendo a batalha contra a esclerose? Nós viajamos para uma cidade a 160 quilômetros de São Paulo e acompanhamos com exclusividade a preparação da atriz para um dos momentos mais emocionantes da vida dela. A Cláudia foi submetida ao transplante de células-tronco há 1 ano e 10 dias. Mas, na verdade, faz exatamente 1 ano em que ocorreu a chamada pega do transplante. O que é isso? É quando os médicos comprovam que as células-tronco migraram da corrente sanguínea para a medula óssea, que é o grande objetivo do transplante. Daqui a mais ou menos 24 horas, você vai fazer uma bateria de exames. Isso. São os exames. Os exames. Como é que você está se sentindo? Estou me sentindo muito bem, eu tenho certeza que os exames vão ser muito positivos. Esses são muito especiais. Muito. Estou bem ansiosa. Eu imagino. Sua fala melhorou muito. Melhorou muito. Muito. Melhorou muito. A dicção, você consegue notar isso? Eu consigo. Com relação ao caminhar, como é que tá? O caminhar é assim, eu vou caminhando de pouquinho, mas eu costumo dizer que eu sou uma atleta que sofreu uma lesão muito séria e eu tenho que, aos pouquinhos, tenho que andar aqui um pouquinho, depois mais um pouquinho, tem que fazer isso. Parte da dificuldade para andar ainda é uma consequência da fratura na perna direita. Parte é decorrente de sequelas da própria doença. O equilíbrio está melhor. Tá bem melhor do que estava antes. Agora eu tô mais reta, você entende? Antigamente eu ficava mais encostada em tudo, agora eu fico em pé. Cláudia também trata como piada uma outra sequela que a incomoda. O que mais me incomoda é o negócio dos olhos. Eu tô aqui, tô falando e sinto que o olho tá indo para cá. Eu falo, eu tenho que fazer um esforço, uma musculação para os olhos. Eu tô malhando agora os olhos. É uma coisa, você malha? Malho meus olhos. Malho muito meus olhos. Malho muito. Na verdade, Claudinha, como chamam os amigos, tem feito exercício não só para os olhos. De outubro para cá,
ela passou 45 dias neste centro médico, no município paulista de Engenheiro Coelho. É como um spa, só que focado em tratamentos naturais. Cláudia se dedicou exclusivamente à recuperação da saúde, pensando nos exames que faria na segunda-feira, dia 19. Ela também passou por sessões de fisioterapia, com atenção voltada para um ponto do corpo, a perna que foi lesionada no assalto. Agora ela já está com dor zero, não tem mais dor, e o tratamento agora, a ênfase é o fortalecimento muscular. Autoconfiante como a personagem Marinette, Cláudia tem tido uma rotina intensa. Mas os médicos sabem que a diarista não é de ferro. A chamada neuroreabilitação combina esforço com massagens e relaxamento. A gente precisa ter uma fisioterapia para reabilitação física, precisa ter um apoio emocional para reabilitação psicológica, inclusive do paciente, e além disso a gente precisa ter uma desintoxicação, a gente precisa liberar o organismo de alguma forma de uma alimentação ruim para a imunidade do paciente também melhorar. Nossa querida comediante, porém, teria ainda que rever velhos hábitos. Como uma chocólatra assumida vive sem comer doces. Do café da manhã ao jantar, também nada de ovos, nem carne, nem derivados de leite. Lógico, não é uma coisa completamente agradável. Você tem que se propor a fazer, mas para mim foi muito bom. Essa dieta tem uma lógica para pacientes com esclerose. Evitar alimentos que possam agravar a inflamação do sistema nervoso, que é um dos sintomas da doença. Se a pessoa come fritura, se a pessoa come carne, açúcar, esses alimentos vão prejudicar mais. Então a dieta com bastante fruta, bastante verdura, bastante castanha, sementes, sempre anti-inflamatórias. Mamão, ameixa, uva, inhame, couve, maçã, legumes e frutas. Na verdade, todos são anti-inflamatórios. Alguns são mais, então a gente usa mais esses. Ela se adaptou rapidamente ou reclamou muito? Não, ela não reclama, ela está sempre feliz. Nas últimas 2 semanas, no centro médico, Cláudia esteve com a empresária dela, Adriane Bonato, e também com a filha, de 14 anos, que está em férias. E ter a Isa do seu lado? É tudo. De verdade, ela me ajudou muito, me ajuda muito até hoje. Estar com ela perto de mim é muito bom. Eu sempre enfrentei a recuperação e a doença da minha mãe de uma maneira muito positiva, sabe? Eu sempre dei apoio pra ela e acho que não vai ser diferente. Eu sempre continuei apoiando, sempre vou continuar apoiando ela, tranquilizar, assim, porque eu sei que vai dar tudo certo, sabe? Cláudia tem mantido a alegria, apesar de os prognósticos não serem muito animadores. De cada 4 pessoas com esclerose múltipla que se submetem ao transplante, uma tem piora do estado de saúde. 2 se mantêm estáveis, sem alteração do quadro. E apenas uma apresenta melhora da saúde com redução das sequelas provocadas pela doença. Ela está conseguindo memorizar os textos que ela não memorizava mais, entendeu? Ela está conseguindo ficar horas em pé. Antes ela ficava 2, 3 minutos em pé, ela já sentava, entendeu? A fadiga dela foi para o espaço. E a vontade, o ânimo, ela tem que ela não tinha. Agora sozinha, tá? Na manhã seguinte à gravação destas imagens, Cláudia deixou o centro médico. Hora de partir para São Paulo. Segunda-feira passada, a atriz faz exames de sangue, ressonâncias magnéticas e também uma série de testes para avaliar a atual extensão das sequelas. Lembrando, ela tem apenas 25% de chances de ter tido alguma melhora. Tenho certeza que é a minha melhor fase, porque eu passei por coisa, né? Mas agora eu tô pronta.
Nós estamos no Centro de Oncologia do hospital e aqui a Cláudia tem consulta com 2 médicos. Um hematologista, especialista em sangue, que fez o transplante, e também um neurologista. A consulta vai ser neste corredor aqui, na primeira salinha à esquerda. É o ambulatório de número 14. Agora vamos saber o resultado aqui e depois que vem a grande expectativa, né? Que são os testes da esclerose para saber em que ponto ficou, como é que ficou. Podemos até lá? Vamos? Vamos lá. E aí? Tô ótima. Ainda não saíram os resultados. Não, mas vão sair já já. Porque a gente também tá ansioso, viu? Eu também. Mas não vou virar pra ele e falar, ai doutor, por favor, não. Tem que esperar, né? Tem que ficar na educação. As imagens dos exames de ressonância estão prontas. A pedido do hospital, nós vamos deixar o ambulatório para que o médico e a paciente se sintam mais à vontade. Estamos na torcida, tá? Vai ser o máximo. Com licença. Fica à vontade. Até já, gente. Até já. Depois de aceitar os riscos de um procedimento ainda novo, da interrupção do tratamento por causa de um ato de violência extrema, de 1 mês e meio de esforço na reta final, as primeiras notícias são boas. O quadro dela como paciente é semelhante ao quadro dos pacientes que têm resultado positivo. Mas a avaliação mais precisa será feita pelo Dr. Rodrigo, o neurologista de Cláudia. A atriz vai fazer uma série de testes com base em protocolos internacionais para saber se de fato está melhor. O doutor marca o tempo em que Cláudia percorre uma determinada distância. Mais uma vez. O mais rápido que você conseguir, então desejar. Para o médico, fica uma dúvida. Até que ponto a dificuldade para caminhar é consequência da lesão provocada pelo assalto? Às vezes o pé direito prende assim no chão, sabe? O doutor repete o teste. Agora nós vamos fazer a medida definitiva, tá bom? 1, 2 e já. E pede uma 4ª marcação de tempo. Essa foi ótima. Então vamos mais uma, tá? Agora, a avaliação de equilíbrio. Quero que você coloque um pé do lado do outro. Isso. Bem grudadinho, um pé grudado no outro. Isso. Estamos testando seu equilíbrio, tá? A filha e a empresária observam, apreensivas. O mesmo teste, agora com os olhos fechados e sem apoio. De novo, paciente e médico precisam de privacidade. Isso, perfeito. Obrigado. 45 minutos depois, o doutor deixa a sala. Ele revê os exames de ressonância, enquanto Cláudia espera, paciente. Você não está nervosa? Muito nervosa, não? Nervosa eu não fico. Aliás, meus colegas de teatro falam assim, você tem que ficar nervosa. Eu falei, mas eu não fico. Nem agora. Nem agora. Dedos cruzados. Na sala do lado, o doutor já tem o resultado dos testes. Ele fez o cálculo usando uma tabela de pontos, que varia de 0 a 10. A partir do momento que ela começa a ter algum grau de dificuldade, eu vou pontuando 1, 1,5, 2, 2,5 e assim até 10. É o que se chama de índice de incapacidade. Quanto maior é a pontuação, pior é o estado de saúde. Antes do transplante, Cláudia recebeu a nota 6, que inclui os pacientes que precisam de muleta para caminhar. Agora, ela entrou para o restrito grupo que apresenta melhora. Apesar de tudo o que aconteceu este ano,
A atriz ficou com a pontuação 5, onde estão os pacientes que caminham até 200 metros sem auxílio de ninguém. Que presentaço de Natal, né? Presente. Tô muito feliz, eu não quero ficar chorando, porque senão vai ficar ridículo. Eu tô chorando, a comediante chorando, mas é isso. Era 6 e agora tá 5. Melhorou. Melhorei. Comprovadamente. Comprovadamente. Sem palavras. Eu tenho acompanhado a luta dela. E é espetacular, gente. Alívio porque depois de tudo que a gente passou, chega agora e aí tem esse resultado maravilhoso. Tirou a medicação toda, que é melhor que isso. Tô feliz. É muito gratificante ver uma pessoa recuperando após um período tão complicado de tratamento. Querida. Muito bem. Obrigada. Mais um pouquinho, hein? Quando eu falei mais um pouquinho, que eu tenho que... Não, andamos mais um pouquinho pra frente, né? Então ainda, vou andar. Todas felizes. Mas Cláudia ainda não se deu por satisfeita. Acho que uns 6 meses eu volto para eu estar com a minha nota menor ainda. Quase que eu falei uma besteira, ia falar mais menor aí, besteira. Menor ainda.